Vamos lá, pessoal, o segundo exemplo. Resolva a equação 2 seno quadrado de x mais cosseno de x menos 1 igual a zero para 0 até 2π e no conjunto dos reais. Questão importantíssima, tá? E para quem é mais atento, vai perceber que aqui a gente não vai trabalhar direto com a equação de segundo grau. Apesar de aparecer o 2, pessoal, vocês têm que estar atentos ao seguinte. Aqui as variáveis são diferentes, ó. Uma é seno e a outra é cosseno. É como se você estivesse fazendo uma equação, por exemplo, 2x ao quadrado mais y menos 1. Você resolve por Bhaskara essa equação? Não, porque estão em variáveis diferentes. Então, não pode resolver agora, assim, direto por Bhaskara. Então, professora, qual seria a solução? Quem aí está pensando em substituir esse seno quadrado por 1 menos cosseno quadrado, pensou corretíssimo, tá? Nós vamos usar, pessoal, aqui a relação fundamental, porque esse seno quadrado de x, você já sabe que é a mesma coisa que 1 menos cosseno quadrado de x. Quando você fizer essa substituição, a sua equação vai ficar toda em função de cosseno. Aí sim, eu consigo trabalhar com Bhaskara, ok? Então, vai ficar assim. Eu vou copiar a equação aqui embaixo para ficar mais claro o que eu estou fazendo. 2 seno quadrado de x mais cosseno de x menos 1. Ficou 2 no lugar do seno, vou colocar aqui de cor diferente, ficou 1 menos cosseno quadrado de x, ou seja, lá da relação fundamental, ok? Menos 1, tá certo? Isso tem que ser igual a zero. Fazendo a distributiva, ficou 2 menos 2 cosseno quadrado de x, mais cosseno de x, menos 1, igual a zero, ok? Agora, eu vou ajustar, melhorar essa equação aí. Então, ficou assim, menos 2 cosseno quadrado de x, mais cosseno de x, 2 menos 1, mais 1, igual a zero. Tá certo? Então, essa é a equação do segundo grau que você vai trabalhar. Tranquilo? Agora, eu queria que vocês pausassem o vídeo, porque senão o vídeo vai ficar longo, tá? E tente resolver essa equação. Mas antes, você já sabe que você tem que fazer aqui, né? Substitui, faça uma mudança de variável. Aqui, ó, chama cosseno de x de t. E agora, pessoal, tenta resolver essa equação, tá? Encontrar as raízes. Pausa o vídeo agora e tenta resolver, ok? Então, pessoal, se vocês pausaram o vídeo, vocês conseguiram encontrar aí um valor de delta igual a 9. Voltando aqui, delta igual a 9. E encontraram um t', tá? Igual a 1. E um t, duas linhas, igual a menos 1/2. Ok? Só que você já sabe que esse t, na verdade, ele é cosseno. Então, ficou cosseno de x igual a 1 ou cosseno de x igual a menos meio. Agora, o seu objetivo é descobrir qual ou quais são os ângulos que o cosseno dá 1. E qual é, pessoal? 0, 2π. Mas 2π, pessoal, ele entra nisso aqui? Ele entra nesse intervalo? Não entra, tá? Porque o intervalo é aberto. Então, somente o zero. Professora, estou com dúvida. Não entendi por que é zero. Então, pessoal, vamos mexer com a circunferência trigonométrica. Olha só. Esse para aqui, ele é 1 no x, 0 no y. Então, cosseno e seno. Então, o único lugar que o cosseno é igual a 1 é no 0 e no 2π. Mas como 2π não entra, ele não vou usar o 2π, somente o 0. Tranquilo? Então, vamos agora encontrar aonde o cosseno dá menos meio. Então, pessoal, quais são os ângulos que o cosseno dá menos meio? Você sabe que o cosseno igual a meio, basta olhar lá na tabela trigonométrica, seria de 60. Só que 60, pessoal, o cosseno é positivo. A gente tem que buscar aonde o cosseno é negativo. Aonde que o cosseno ele é negativo? Ele é negativo lá no segundo quadrante e também no terceiro quadrante, tá certo? E quais são os simétricos
de 60 no segundo e no terceiro quadrante. O simétrico de 60 no segundo quadrante é 2π sobre 3. E lá no terceiro quadrante, 4π sobre 3. Então, a gente já encontrou os valores que o cosseno dá menos meio. Só que eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu quero mostrar para vocês na circunferência trigonométrica, tá certo? Então, letra A, aqui, a solução seria 0, que é a primeira parte do cálculo, tá certo? 2π sobre 3, 4π sobre 3. Essa é a solução da equação. Agora eu vou mostrar para vocês lá no ciclo trigonométrico. Ainda vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele um pouco aqui em cima, para ficar melhor para a gente comparar as respostas, tá certo? Ó. Vou pegar essa aqui e vamos localizar agora a segunda resposta, tá certo? Eu preciso, então, marcar na minha circunferência o 2π sobre 3, que está bem aqui. E preciso marcar o 4π sobre 3, que são os simétricos de 60, tá? No segundo e no terceiro quadrante. Pronto. Essas são as 3 raízes dessa equação polinomial. Eu já estou pensando na letra B. Quando eu faço o desenho da circunferência, já é pensando nessa história dos reais, tá certo? Vem a pergunta. A circunferência, as raízes, né? Dividiu a circunferência em partes iguais? Sim. Professora, não está claro para mim essa parte de dividir a circunferência em partes iguais. Você vai fazer o seguinte, gente. Marca aqui, ó, de raiz a raiz, ó. Essa é a primeira parte. Essa é a segunda parte. E mais, vamos lá, verde já foi, vermelho. Essa é a segunda parte. Quando você faz o desenho, dá para você perceber que dividiu em partes iguais. Mas tem pessoas que não acreditam que dividiu em partes iguais. Não está claro que dividiu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair as raízes, tá certo? Então, você vai pegar 2π sobre 3 menos 0. Ó, 2π menos 3 menos 0 deu 2π sobre 3. Se dividiu em partes iguais, quando eu subtrair 4π sobre 3 desse aqui, também tem que dar 2π. Então, 4π sobre 3 menos 2π sobre 3, como o denominador é igual, mantém o denominador e subtrai. Então, mostrou que é igual. E para alguns alunos que ainda duvidam que está dividido em partes iguais, subtrai. Ah, professora, não vai dar certo, não. Pessoal, se você subtrair aqui, ó, esse ponto não é mais 0, tá? Ele é 2π. Então, ó, 2π menos 4π sobre 3. Agora sim, eu preciso tirar MMC. Vai ficar 6π menos 4π sobre 3, né? Ou seja, 2π sobre 3. Então, mostrei para vocês, mais uma vez, que dividiu sim em partes iguais. Agora, vamos montar a solução final. Solução. X pertence aos reais. Tá, vou escrever aqui embaixo para ela ficar completinha. Solução. X pertence aos reais. Tal que x é igual à primeira solução. Qual é a primeira solução, gente? 0. Mais 2kπ. Dividiu em partes iguais? Sim. Quantas? 3. Com k pertencente aos inteiros. Então, essa é a solução da letra B, ok? E essa daqui, 0, 2π, 4π sobre 3, é a solução da letra A. Então, tá aqui ela completa para vocês resolverem. Agora, atenção para os exercícios que vocês vão praticar do livro.